Olá, muito bom dia. Vamos continuar nossa leitura. Vou compartilhar aqui o link. Só um minuto. Aí já tá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com mais pessoas. Vamos lá? Que o Espírito Santo possa nos inspirar, falar conosco através dessa leitura, que ele possa acessar o nosso mais íntimo e que o Senhor seja revelado em nossas vidas. Continuando sobre governo, estamos falando sobre governo, não é? E aqui ela vai falar, o subtítulo é Caráter é importante. E aqui nós estamos lendo Deuteronômio, que ela leu, deixa eu só lembrar onde. Deuteronômio 1. Aí ela tá lendo aqui o versículo 13. Escolham homens sábios, criteriosos e experientes. Deus não deixou a nação de Israel solta no vácuo para fazer suas escolhas de liderança. Ele lhes deu diretrizes. Algumas dessas diretrizes focalizavam o caráter, a sabedoria e a reputação do líder. Um amigo nigeriano uma vez me disse que uma das grandes diferenças entre um ocidental e um africano é o critério que é usado para julgar a importância de um indivíduo. Um ocidental sentia ele está mais inclinado a avaliar um indivíduo pelo que ele possui, ou pelo que ele faz, ou pela sua profissão. Por outro lado, um africano tira suas conclusões sobre o indivíduo com base no que as outras pessoas pensam dele. Em outras palavras, você terá prestígio dentro da tribo se a comunidade lhe der prestígio, não por causa de algo externo, como posses ou tipo de trabalho. A abordagem africana é mais relacional e ligada ao caráter e às ações do indivíduo dentro do contexto de uma comunidade. Com relação aos líderes políticos, Deus, ao que parece, inclina-se em direção à perspectiva africana. O povo era responsável por avaliar o caráter dos seus líderes, aos quais iria conferir poder político, e então viver com as consequências dessas escolhas. Moisés deu a Israel 3 características para buscar em seus líderes: sabedoria, entendimento e respeitabilidade. Dinheiro e poder não são mencionados como critério, apesar de não serem fatores de desqualificação. Para que estes atributos de caráter sejam avaliados, os líderes tinham que ser conhecidos pelo povo e o povo tinha que determinar o que sábio e experiente significavam, o que faz um indivíduo ser respeitado. Como a sabedoria é demonstrada? O que significa ser compreensivo? Como comunidade, eles não tinham somente que buscar um indivíduo que possuísse essas qualidades. Eles tinham que buscar entendimento sobre a natureza dessas qualidades. Eles iriam, por assim dizer, entrar em um debate nacional sobre caráter. Deus não só estava lhes dando um governo, mas estava lhes desenvolvendo como cidadãos. Representante do povo. Deuteronômio 1:13. De cada um de suas tribos. Desde o momento em que Israel saiu do Egito, Deus começou a enfatizar a importância da inclusão de todos nos processos políticos e judiciais. Ele dizia que Israel deveria se lembrar de quando eram escravos sem direito algum, repetidamente. Ele lhes advertia não ter um padrão de justiça para os israelitas e outro para os estrangeiros. Eles não deveriam deixar nenhuma tribo sem representação na sua nova terra e no governo. Representação política é um princípio bíblico. Se a finalidade do governo é realmente representar o povo nos julgamentos de suas disputas e assuntos de justiça, se a autoridade do governo realmente vem do povo, então o povo tem que ser realmente representado. O grande erro do governo sul-africano no século XX foi que uma tribo branca se deu ao direito de governar todas as outras tribos. O direito de votar foi concedido somente às tribos brancas. As tribos negras foram deixadas sem representação. Sabendo que Deus não pode abençoar um sistema cujos governantes privam o povo de seus direitos, não é de se admirar que esse governo da África do Sul daquela época não obteve uma estabilidade duradoura. A princípio, estava destinado à falência,
Mas uma compreensão mais detalhada aqui também vai nos levar a uma grande admiração pela liderança de Nelson Mandela e pelo compromisso que ele teve de não formar no governo, a não ser que todas as tribos negras e todas as tribos brancas estivessem representadas. A luta por esse princípio protegeu a África do Sul e conteve uma guerra civil. Quando olhamos para a situação dos aborígenes na Austrália, dos lapões na Finlândia e dos índios nativos americanos, vemos situações carregadas de potencial para conflitos, porque o princípio da representação foi enfraquecido ou completamente ignorado. Consenso. Deuteronômio 1,14. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. A autoridade do povo é reforçada mais uma vez. Nessa curta sentença, Moisés constata que seu plano tinha um apoio da nação. Israel concordou em ser governada daquela maneira. A nação de Israel nem sempre concordou com Moisés. Na sua primeira tentativa de levá-los para a terra prometida, descrentes e com medo, eles disseram que não iriam. Eles protagonizaram o que poderíamos chamar de hoje de golpe militar. Os homens com idade para guerrear se recusaram a aceitar o desafio da terra prometida, apesar das exortações de Moisés, Josué e Caleb. Deus estava pronto para que eles fossem para a terra prometida. Moisés estava pronto para que eles se movessem. Mas o povo não concordou. O governo não tinha o consenso e não podia seguir adiante. Israel sofreu as consequências de sua escolha passando 40 anos no deserto. Mais tarde, no relato sobre a escolha de Davi como rei sobre Israel, a casa de Judá e a casa de Saul não chegaram a um consenso. Davi não contestou a vontade do povo, ao invés disso esperou. Esse princípio do consenso é tão importante que, no Novo Testamento, Jesus se refere a ele como um princípio do reino de Deus. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. O princípio é este: uma nação que tenha consenso possui um governo mais estável. Uma nação sem consenso é uma nação enfraquecida. Portanto, o governo que tenta impor suas decisões sobre o povo será menos estável com o passar do tempo que o governo que administra usando um consenso. Certamente que os assuntos que estavam sendo discutidos também eram importantes, mas esse não é o nosso tema aqui. O consenso por si mesmo é claramente um princípio importante de governo encontrado nas Escrituras e é um dos alicerces para o governo forte. Isso nos dá um entendimento maior quando vemos nações em crise ou com problemas nacionais. A Irlanda e a África do Sul têm estado por um bom tempo nas primeiras páginas da imprensa mundial, aparecendo em grande desordem. No livro Como os Irlandeses Salvaram a Civilização, de Thomas Cahill, revela que os irlandeses nunca conseguiram chegar a um acordo sobre quem os governava. Durante os mais de 8.000 anos da história da Irlanda, seus reis e suas tribos têm estado em guerra. Bom dia, pastor Fernando, bom dia. O fracasso de algumas tentativas de colocar no governo um reino irlandês os levaram a procurar monarcas franceses, escoceses e finalmente ingleses para governá-los. O fracasso em se chegar a um consenso tem levado a Irlanda a viver durante milênios num tumulto social. À luz dessa história, o acordo assinado pelos irlandeses nos anos 90 se torna ainda mais significativo. Pela primeira vez em sua longa história, os irlandeses estão começando a perceber que acordo e consenso são essenciais para uma nação que deseja se autogovernar. Deus está discipulando a Irlanda. Quando vemos, hoje em dia, situações como a do Timor-Leste, da ex-Iugoslávia e da ex-União Soviética, estamos vendo o fruto de um governo imposto sobre o povo, com pouco ou com nenhum envolvimento do próprio povo. Pior ainda, se falarmos em qualquer nível de consenso, né? O setor jurídico. Deuteronômio 1, do 16 ao 18. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu vos ouvirei.
Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Agora, Moisés volta a sua atenção às funções jurídicas do governo e começa a dar instruções para aqueles que iriam ouvir as disputas do povo. Esses versículos trazem princípios tão fortes de justiça que todos os tribunais justos do mundo os utilizam, e todos os tribunais na terra seriam mais justos hoje se esses princípios fossem implementados por completo. Primeiro, o versículo 16 exorta os juízes de Israel a julgarem justamente. Moisés continua e define justamente de uma maneira bem específica, oferecer a mesma qualidade de justiça para qualquer pessoa, seja ela um israelita ou um estrangeiro. Oi, Pri, bom dia. Ô, Pri, você pediu para participar, acho que deve ter sido sem querer, né? Se não foi, você manda aí que eu aceito aqui, tá? Esse é um tema importante para Deus no discipulado de Israel. Vez após vez, em sua história bíblica, Deus lembra Israel de como foi o tempo de escravidão quando estavam sob o domínio do Egito, do que era ser um estrangeiro e ser tratado injustamente, e de como era ruim não ter acesso ao sistema jurídico da nação onde viviam. Não faz mal, Pri, beijinho. Ele usava uma trágica parte da história deles para chamá-los a um nível mais elevado de justiça para a sua própria nação. Olha como é importante, né? Então, aqui mostra que nós nos esquecemos, mesmo que passamos por situações. Se não é o Senhor nos lembrar, nós corremos o risco de esquecer e de sermos injustos, mesmo com aquilo, olha só, mesmo com aquilo que a gente já passou, que deveríamos ter plena empatia, né? A justiça em Israel deveria ser cega quanto à nacionalidade, cor, ao sexo, crença ou política. Atenção, olha como que é importante isso, como as pessoas deturbam Deus e a Bíblia. Porque aqui mostra, se ele está ensinando Israel a ser assim, é porque isso faz parte dele, do caráter dele, né? E aqui ele fala que a justiça em Israel deveria ser cega quanto à nacionalidade, cor, sexo, crença ou política. Se você é cristão e não entende isso, não é bíblico, sinto informar. A justiça teria de nivelar a todos e deveria ser um lugar de direitos iguais, que tratasse todas as pessoas com igualdade. Aí entra outra coisa aqui, tá? Consequência é outra coisa, tá bem? A pessoa pagar, colher das consequências do que ela fez é uma coisa. Agora, direito e ser tratada igual é outra situação. No versículo 17, o sistema jurídico de Israel foi exortado a julgar imparcialmente, e aqui uma segunda distinção é dada. Seu sistema de julgamento não deveria fazer distinção entre pequenos e grandes. A justiça em Israel não deveria pender em direção aos poderosos, influentes ou aos ricos. Todas as pessoas deveriam ser ouvidas. O escravo não tinha voz no Egito, mas Deus orientou Israel a demonstrar um nível superior de justiça humana. Deus sempre nos leva para aquilo que é superior do que está preconizado na terra. A gente precisa entender isso. Ele sempre nos leva para algo além, para romper. Isso que é a diferença de ser cristão, sabe? Não é usar uma roupa diferente, não é isso. É você ter esse nível superior com algumas questões. Moisés os lembrou de que a justiça pertence a Deus. Como juízes, eles não tinham medo de outras pessoas, autoridades ou influências. Eles deveriam se lembrar de que, como agentes governamentais de justiça, eles eram responsáveis, primeiramente, diante de Deus. Deus sabia que a raça humana era falha, presta atenção nisso aqui, e propensa ao pecado, e que os hebreus, sendo humanos, estariam tão propensos à corrupção quanto qualquer outro grupo de pessoas ou nação. Ele estava desafiando a criarem um sistema de governo que superasse isso. Nossa, ele sempre nos desafia a sermos melhor. Moisés apresentou o último princípio do sistema jurídico nessa passagem. Tem de existir um processo de apelação judicial. Olha que legal. Olha como que o Senhor estava ensinando para quem já teve acesso a um tribunal. Não na íntegra, mas funciona ainda do mesmo jeito, né? Olha aqui. O sistema teria de permitir outra audiência, dessa vez perante Moisés, para casos muito difíceis de chegar a um veredito, ou quando as provas e as evidências fossem inconclusivas.
Há alguns anos atrás, tive o privilégio de ser chamada para falar em uma conferência em que o chefe de Estado se sentou exatamente na minha frente. Esse homem era um líder político cristão em uma nação pagã. Seu desejo era usar a sua posição para influenciar sua nação para a retidão, evangelizando-a. Quando perguntei sobre o sistema jurídico de seu país, descobri que ele contratava e demitia os juízes em todo o país conforme sua preferência. Olha que atenção. É muito bom o presidente estar preocupado com as almas de seu povo, e eu digo isso com toda sinceridade. Mas o presidente poderia levar a nação para mais perto de Deus, mudando também o sistema jurídico. Nessa nação, um juiz que se depara com um caso cuja resolução é um pouco menos óbvia e sabe que pode perder seu emprego, pode favorecer a preferência do presidente que detém seu emprego nas mãos. Olha só. Olha como é importante. Às vezes a gente não entende a nossa missão e nosso propósito. Esse líder aqui, político, ele tinha uma posição que ele queria evangelizar as pessoas. Mas será que era isso que Deus queria para ele? Talvez se ele tivesse ali cuidando de um sistema para ser mais justo, ele conseguiria isso de forma mais eficaz, porque foi para isso que Deus colocou ele ali. Essa é a natureza humana. E Deus nunca se esquece de que a natureza do homem é pecaminosa. Ele coloca cada princípio e cada sistema tendo em mente a nossa natureza. Um juiz pode ser corrompido algumas vezes, mas é mais difícil corromper 2 juízes em um processo de apelação e assim por diante. Deus sabe que, sem um sistema de controle e fiscalização, pessoas de natureza pecaminosa irão abusar do poder e corromper a justiça. Isso é uma grande verdade, infelizmente. Nós vamos parar por aqui. Para a próxima vai ficar o resumo, umas notas e depois a gente já vai terminar e entrar em economia. Bem legal, né? Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que... Bom dia, Pri. Nós já estamos encerrando. Eu espero que o Senhor continue falando com você sobre governo. Um assunto tão polêmico, mas tão necessário, tá bem? Deus abençoe sua vida. Um beijinho grande.